Da família 659, todas as manhãs a gente está aqui com uma palavra bíblica e ativacional para você começar muito bem o seu dia. Começando aí mais um dia junto com você, diante da palavra de Deus, nosso manual de vida que nos fortalece, nos abençoa, que nos direciona, nos traz a palavra fresca como um pão para nossa manhã todos os dias, trazendo para nós o alimento espiritual que nós precisamos, trazendo para nós também o crescimento espiritual que nós precisamos, trazendo sobre nós a graça de Deus, a graça do Espírito Santo de Deus. O Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que nos guia, nos protege, o Senhor é aquele que está conosco todos os dias da nossa vida. Eu quero desejar para você aqui um bom dia. Bom dia para todos que estão chegando, Rodrigo, Tânia, Rose, Antônio, Marcelo, Neida, Douglas, Ivete, a minha mãe, Mari. Bom dia, Lore, bom dia, Jefferson, Simone. Bom dia, meu querido. Tá sentindo falta de alguém aqui na live? Então vai lá, convida essa pessoa para estar com a gente. Faz o convite aí para estar com a gente aqui nesse começo de manhã. Já vai fazendo os seus convites, compartilhando essa live aí com as pessoas que estão aí na sua rede de contatos. Vai lá, dispara um convite para elas. Hoje é dia de nós experimentarmos, mergulhar na presença de Deus. Hoje é dia de a gente conhecer um pouco mais de Deus. Aliás, nós não queremos só mais uma experiência com Deus. Nós queremos intimidade com Deus, queremos viver com Deus, queremos estar com Ele todos os dias da nossa vida. Queremos nos fortalecer dele, queremos realmente crescer na presença do Espírito Santo de Deus, queremos realmente glorificar a Deus com as nossas vidas. Deus é bom, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Diga comigo assim, ó: hoje a misericórdia de Deus se renovou sobre a minha vida. Aí a Josi já está pedindo oração, né, pelo Fino, esposo. Vamos estar em oração aqui, Josi, em nome de Jesus. A graça de Deus sobre a vida do Fino. Estamos começando aqui, meu querido, e hoje tem uma palavra de Deus no seu coração. Começamos aí devocional, vem a chuva, tá escutando? Chuva de bênção sobre a nossa vida. A presença do Espírito de Deus está aqui na minha casa, ministrando o seu coração. Mas está aí também na sua casa, no carro, no ônibus, no trabalho, aonde você estiver. A presença de Deus está te alcançando também. A graça do Senhor está chegando sobre você e te abençoando em nome de Jesus. Mesmo você que está vendo essa gravação aí, de repente em algum momento do seu dia, você que está assistindo essa mensagem, quer dizer para você o que o Senhor tem para fazer na sua vida. A vontade dele sobre a sua vida é maior do que os sonhos dele sobre a sua vida é maior do que os seus. Hoje eu quero ler com você Juízes capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Bom dia, Sônia, Emerson, bom dia, Gi, bom dia, Érica, Leia, bom dia, meus queridos. Muito bom estar com vocês nessa manhã. Já vai entrando, compartilhando essa live, vai clicando também nesse coraçãozinho, abençoando aí a vida de outras pessoas. Bom dia, Nayara, Deus abençoe a sua vida, Nayara, em nome de Jesus. Bom dia, Suzane, bom dia. Chuva, aqui tá chuva. Juízes 14. Vamos ler uma parte da história de Sansão. Versículo 1 diz assim: Sansão desceu a Tina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia, intima. Consiga essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir
aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tima com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tima, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinham tirado o mel do cadáver do leão. Bom dia para você que chegou enquanto a leitura. A gente está lendo Juízes capítulo 14, eu li do 1 ao versículo 9. E eu quero falar um pouco sobre a vida de Sansão. Sansão, ele é um milagre. Da mesma maneira que você é um milagre. Quero dizer para você, Cirlei, Nicinha, Graziele, Marcos, vocês são um milagre. Você pode dizer comigo nessa manhã? Dizer assim, ó: eu sou um milagre. Você nasceu no coração de Deus. Você nasceu no coração do Senhor. Você nasceu lá no coração de Deus e através de uma mãe, de um pai, você nasceu nessa terra, mas você é fruto dos sonhos de Deus. Isso é um milagre. Você já nasceu consagrado a Deus. Interessante olhar para Sansão. O nome Sansão significa sol. O nome Sansão significa ensolarado. Hoje está chovendo, não está ensolarado aqui. Mas Sansão nasceu como um milagre. A sua mãe não poderia ter filhos, mas ele é um milagre. E ele nasceu com uma consagração especial, uma consagração de Nazireu. O que é uma consagração de Nazireu? Eram alguns votos que nessa consagração esse homem assumia. Por exemplo, ele não cortaria o cabelo, ele não beberia bebida alcoólica, ele não se casaria com mulher estrangeira, e ele não tocaria em defunto, ele não tocaria em um animal ou alguém morto, ele não tocaria. Essa era a consagração, então, eram os votos de Sansão. Sansão nasceu debaixo de princípios, debaixo de valores da palavra de Deus. Nesse momento aqui a gente vê Sansão fazendo uma manhinha. Você já fez manhinha ou não? Já fez uma manha? Depois de grande? Já fez manha depois de grande ou não? Eu quero isso, eu quero aquilo. Você não mede as consequências. Você não se importa com mais ninguém, só se importa com você. Com certeza há pessoas aqui, não vou dizer todas, mas algumas que já fizeram manhinha. De repente estão fazendo agora. Alguns tiveram vontade de até acordar o filho adolescente que ainda está dormindo, o reizinho da casa está dormindo, acordar e falar: escuta o pastor aqui, ó. Escuta o pastor, ele está falando de você. Manhinha. Sansão fazendo manhinha e dizendo o seguinte: consiga uma mulher para mim, papai e mamãe. Consiga uma mulher para mim lá entre os filisteus. Mas Sansão, escolhe uma de Israel. Não, mamãe, eu quero uma dos filisteus. Contrariando a vontade de Deus, contrariando a vontade do Senhor e o propósito da vida deles. Quantas pessoas estão vivendo inconsequentemente, contrariando aquilo que elas foram criadas para ser e viver. Quantas pessoas estão destruindo a sua própria vida, contrariando aquilo que elas nasceram para ser. Você, homem que está aqui, nasceu para ser esposo de uma só mulher, não de duas, não de três. Você, mulher, nasceu para ser esposa de um só homem.
O homem foi criado por Deus para se casar com mulheres. As mulheres foram criadas por Deus para se casar com o homem. Deus no original criou Adão e criou Eva. A paixão deles estava um para o outro. A paixão não estava fora dos limites que eles deveriam estar. Quando a gente olha para Sansão, Sansão quer viver à margem, quer viver no limite. Parece que essa cultura impregnou na nossa vida. Parece que a gente gosta de viver no limite. Quantas pessoas que querem viver no limite do cartão, no limite da conta. Quantas pessoas querem viver no limite da moralidade. Quantas pessoas querem viver no limite do perigo. Né? Diz um ditado que quem brinca com fogo, uma hora vai se queimar. Né? Minha mãe tá aí, ela dizia assim, ó, quem brinca com fogo, criança que brinca com fogo faz xixi na cama. Então, meu querido, se você gosta de viver no limite, você é semelhante a Sansão. Sansão queria viver no limite, ele queria experimentar, ter as aventuras dele, ele queria ser livre. Ele nasceu livre, mas ele achava que era a inconsequência dele que o tornava livre. Deixa eu dizer para você que está começando amanhã comigo aqui, a gente está lendo Juízes 14. Não é a sua inconsequência como homem ou como mulher que te torna livre, nem a sua habilidade em viver no limite, mas o que te faz livre é quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo e você vive como um homem de verdade ou como uma mulher de verdade. Você vive debaixo dos princípios, dos valores do reino de Deus. Isso não somente te torna livre, mas te torna forte. Santidade e poder caminham de mãos dadas. A santidade e o poder andam de mãos dadas. Não adianta você dizer ou achar que terá poder sem santidade. Isso vai se chamar tirania. Você precisa ter poder e santidade. Sansão, ele nasceu para honrar Deus com a vida dele. Deixa eu dizer, o que você pode fazer de mais importante na sua vida é honrar Deus. Honrar a Deus com tudo que você tem, com tudo que tem em você, com todos os dons, talentos. Honrar a Deus. Honrar a Deus com a sua feminilidade, honrar a Deus com a sua masculinidade, honrar a Deus com a sua família, honrar a Deus com os seus recursos, honrar a Deus com seus dons, com seus talentos, honrar a Deus com as suas palavras, honrar a Deus com tudo que você tem. Você nasceu para honrar a Deus. Sansão, ele se esquece disso. E ele quebra todos os votos que ele nasceu para viver. Sabe por que ele quebra os votos? Porque ele decidiu viver nesse limite. E aí eu quero deixar um ensinamento para você, que é para mim, é para todos nós. Pessoas que não dominam as suas paixões, elas acabam vivendo como escravos. Sansão, ele não dominou as paixões dele. Arruma essa esposa para mim, papai e mamãe. Arruma ela, que é ela que me agrada. Eu quero uma filisteia para se casar. Por que ele não procurou uma esposa entre aonde ele poderia encontrar uma esposa? Por que ele não conquistou uma esposa pelo seu caráter e não pela sua força? Por que ele não conquistou uma esposa pelo amor, no tempo certo, no tempo de Deus? Por que ele fica pedindo a ajuda do papai e da mamãe para resolver os problemas da vida dele? Deixa eu dizer uma coisa para você, nós vamos alcançar o nível de maturidade. Nível de maturidade é quando, aliás, você mãe, você pai, ou você que está aí no processo de autonomia da sua vida. Também a autonomia não é fazer o que você quer, não, é fazer o que você precisa fazer. Liberdade é isso. Então nós precisamos gerar essa autonomia na vida dos nossos filhos, na vida das pessoas que nós estamos educando, e nós precisamos também viver essa autonomia, essa liberdade com princípios e valores, dominando as nossas paixões. Nós precisamos dominar as nossas paixões ou elas nos dominarão. Sansão,
venceu ali, um leão quis atacá-lo, matou esse leão, jogou no meio do caminho, mas depois ele voltou para ver, ele não deveria tocar em um cadáver. Ele não só voltou para ver, ele foi no limite de novo, não quis dominar suas paixões, foi lá, tinha um enxame de abelha, ele pegou essas abelhas, já tinham produzido mel, e ele então come o mel do cadáver. Os olhos de Sansão, ele via, ele queria. Aquela pessoa que tudo que vê quer. Aquela pessoa que não tem um limite na vida dela de proteção. Sansão era, eu vejo, eu quero. Naquele momento, Sansão, ele vai para cima desse leão morto, ele come do mel, e não só peca, mas faz os outros pecarem também. Quantas pessoas que não só vão para o buraco, mas querem levar todo mundo junto. Aliás, não sei se você sabe, mas a miséria gosta muito de companhia. Ah, mas como a imoralidade gosta de companhia. Quando alguém se encaminha para a imoralidade, para a miséria, para a destruição, sempre gosta de levar alguém junto. Cuidado com essas coisas muito fáceis. Cuidado com as coisas muito fáceis que surgem na sua vida. Cuidado com os amigos da onça. Você tem algum amigo da onça? Conhece alguém ou não? Conhece algum amigo da onça? Quem aí já viu ou tirou uma foto, manda lá no nosso grupo de WhatsApp a foto do amigo da onça. Cuidado com o amigo da onça. Cuidado com aqueles que não dominam suas paixões, vivem como playboys, vivem como pessoas inconsequentes. Por mais que pareçam os melhores, são os piores. Estão só arrastando, não só eles, mas muitos outros para o buraco. A miséria, a imoralidade, a promiscuidade sempre gosta de uma companhia. A murmuração, a rebeldia sempre gosta de uma companhia. Então não dê companhia a essas imoralidades, não dê companhia a esses, entre aspas, pecado que te assedia. Pelo contrário, seja fiel aos votos e valores da palavra que você foi criado para viver. Não se deixe dominar novamente. Em Gálatas, Paulo vai dar uma palavra clara aos Gálatas. Vocês foram libertos. Vocês não são mais escravos. Eu disse para você no começo desse devocional que você é um milagre, não disse? Quem aqui recebeu essa palavra? Você é um milagre? Você acredita nisso? Você é um milagre, eu acredito que você é um milagre. Agora o que você precisa também crer é que você é livre. E uma vez livre, não se deixe dominar novamente pela escravidão do pecado. Quando você conhece a Jesus Cristo e você dá ouvidos ao pecado novamente, ou dá as mãos ao pecado novamente, logo você se arrepende e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha família? O que eu estou fazendo com meus filhos? Por que eu bebi de novo? Por que eu me envolvi com essa pessoa novamente? Por que eu cedi às carências? Cedi às minhas emoções novamente? Pessoas que não se dominam, que não têm domínio próprio, elas vivem pelas suas paixões. Elas vivem pelos seus sentimentos. E o seu coração, os seus sentimentos, as suas paixões te levarão à ruína. Sansão terminou a vida como um burro de carga, cego, seus olhos furados. Perdeu as suas forças porque ele quis deitar no colo da Dalila. Ele quis, mesmo sabendo do risco que ele estava correndo, continuar brincando com fogo. Ele se achava um super-herói. Ele se achava acima da lei. Nós podemos fugir da lei dos homens, mas da lei de Deus não tem como fugir. Nós podemos fugir da moralidade, da vista de homens, mas da vista de Deus não tem como fugir. Você pode se esconder onde você quiser, Deus está vendo você. Você pode querer viver uma vida da maneira que você quiser, mas a lei de Deus não mudará por causa de você, nem por causa das manhas que a gente faz. Nós precisamos aprender a dominar
as nossas emoções, precisamos aprender a dominar os nossos sentimentos, precisamos aprender a dominar as nossas paixões, senão elas destruirão a nossa vida. Sansão, no final da vida dele, bom, a história da vida de Sansão é trágica, mas no final da vida dele, ele consegue dar a volta por cima, mesmo no último suspiro. Ele sabia o caminho. Ele acabou morrendo, mas a força dele voltou, a presença de Deus voltou para a vida dele naquele último instante, um último arrependimento. Pessoas que não constroem a sua vida em Cristo acabarão destruídas. Pessoas que não constroem a sua vida em Cristo acabarão destruídas, não somente a questão de uma morte, mas destruídas por dentro. Mortas aqui dentro. Tem muitas pessoas mortas vivas ao nosso redor. E talvez você até possa ser uma dessas pessoas que precisam voltar a viver. Então, nesse momento, eu quero desafiar você. Desafiar você a aprender com os erros de Sansão. Valorizar, honrar os votos que você fez. Não brincar com fogo. E não se deixar dominar pelas paixões do seu coração. Eva é outro exemplo de alguém que se deixou destruir pelas paixões, por aquilo que ela viu, por aquilo que ela sentiu. Às vezes o que você está sentindo é muito perigoso. Você precisa matar esse sentimento. Você precisa destruir esse sentimento, para que ele não venha governar a sua vida. Eu quero orar por você nessa manhã. Quero abençoar você e sua família. Eu não tenho dúvida que muitas pessoas aqui se identificam com essa mensagem. Porque hoje nós vivemos uma sociedade dominada pelas suas paixões. Nós queremos fazer a nossa vontade, custe o que custar. Mesmo que custe a nossa vida, nós queremos fazer a nossa própria vontade. A nossa vida hoje, ela é assediada pelas nossas paixões. Mesmo sem você querer, a todo momento você está sendo instigado, chamado para uma dívida, chamado para comprar algo que você não tem como comprar, chamado para viver um relacionamento que você não deveria viver, desafiado a olhar para um lugar que você não deveria olhar. Então nós estamos a todo momento sendo assediados por esse mundo. Esse mundo, ele quer voltar a viver lá nas épocas das cavernas. Mas pelo contrário, nós vamos viver debaixo da graça de Deus. Quem aqui deseja viver debaixo da graça de Deus? Levanta a mãozinha aí, deixa eu ver. Vocês estão quietinhos hoje? Deixa eu ver se essa palavra está falando ao coração de vocês. Coloca aí nos comentários. Falou muito, pastor. Ou eu quero viver debaixo dessa graça. E nós vamos orar. Eu quero orar também pela tua vida. Quero orar pela tua família. Orar pela tua casa. Orar por você que está começando o dia junto comigo. Nós estamos começando um dia hoje, quinta-feira. O nosso dia será o melhor dia da nossa vida. Esse é o presente que nós recebemos. E nós vamos viver de maneira aguerrida. Nós vamos viver debaixo da graça. Nós vamos dar passos firmes em Deus. Nós vamos enfrentar os Golias se eles aparecerem. Nós vamos enfrentar as tempestades se elas surgirem. E nós não vamos voltar atrás de jeito nenhum. A igreja de Jesus, ela não é só um prédio físico. A igreja de Jesus é muito mais do que isso. A igreja de Jesus é um exército de filhos e filhas. É um exército invisível e ao mesmo tempo visível. A presença de Deus que está aqui comigo na minha cidade é a mesma que te alcançará. Não só por causa da internet, mas porque Ele está em todos os lugares. Aonde você clamar, Ele virá. Glória a Deus, Andréia. Olha lá, André dizendo, me batizei no último domingo, parabéns, glória a Deus, André, pela sua vida. Começou a sua jornada, agora o seu desafio é não desistir jamais. Glória a Deus, vamos orar, meus queridos. Vamos orar pelo Anthony, pelo Benício, pelo Gustavo, pela Liane. Vamos orar pelo Andrew, nós temos orado por essas pessoas. Vamos colocar debaixo da graça do Senhor. Vamos orar por cada um de vocês, pelas suas famílias.
Vamos colocar diante de Deus as pessoas também que nós estamos orando por salvação, as pessoas que nós temos clamado ao Senhor para que se convertam. Vamos orar por essas vidas, vamos clamar por elas, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pela nossa cidade, vamos orar pela nossa família. Vamos colocar diante do Pai. Pode colocar aqui os pedidos também, eu vou ficar atento aqui aos seus pedidos para a gente estar orando. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por essa manhã, colocar em Tuas mãos a nossa vida, a nossa casa, a família. Pedir ao Senhor, Pai, que venha com Teu Espírito sobre nós, Pai, que venha, Senhor Deus, com Tua graça sobre nós. Apresentamos diante do Senhor, Pai amado, a vida do Anthony, a vida, Senhor Deus, do Benício, do Gustavo, da Liane, do Andrew. Colocamos em Tuas mãos essas pessoas, Pai. Pedimos um milagre sobre elas. Oramos pela Márcia, a dona Olga, Senhor. Oramos, Pai, colocamos as famílias, os filhos que estão aqui, Senhor Deus, as mães, os pais. Colocamos diante do Senhor essas vidas. Eu declaro o melhor dia das suas vidas, Pai. Eu declaro um tempo, Pai, de se encontrar com o Senhor, Pai. Um tempo de crescer, de prosperar. Um tempo, Senhor Deus, de destruir gigantes, Pai. Senhor Deus, eu declaro sabedoria. Senhor Deus, que o coração dos Teus filhos não sejam guiados pelas suas paixões, mas sejam guiados pelo Teu Espírito. Senhor, vem sobre a vida deles. Vem, Senhor Deus, sobre a casa deles. Libera da Tua presença. Abençoa-os, Pai. Senhor Deus, o ministério dos Seus filhos, a igreja dos Seus filhos. Estende as Suas mãos, Pai. Que venha um avivamento sobre a cidade que eles estão. Senhor Deus, nós oramos também por salvação. Por aqueles, Pai amado, que ainda não Te conhecem. Aqueles que ainda, Senhor Deus, não entregaram o seu coração ao Senhor. Aqueles que não olharam na Sua face ainda. Eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor venha nos usar para levar salvação. Apresentar o Senhor para essas vidas. Nós oramos, Pai, por esses corações. Oramos, Pai amado, pela nossa nação. Senhor Deus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós clamamos ao Senhor, Pai. Senhor Deus, venha sarar a nossa nação. Venha curar a nossa nação. Venha levar a nossa nação aos Teus pés. Nós oramos por um grande avivamento, Pai, ao redor da terra. Usa, Senhor Deus, o Brasil e os brasileiros, Pai, para levar também avivamento para outras nações. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a vida dos Teus filhos. Eu declaro sobre eles, sobre a sua casa, sobre o seu lar, as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Amanhã eu vou receber comigo aqui o pastor Isaías Fernandes, um amigo também. Vai ser uma bênção. Quero convidar você para estar com a gente ao vivo e também convidar outras pessoas para estarem junto com a gente, tá bom? Tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe muito você. Em nome de Jesus.